Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui pelo canal. Quando começa o juízo? Esse vídeo aqui, eu vi um vídeo semelhante num canal aí, de um pastor ligado a uma religião. Alguém perguntou para ele, quando começa o juízo? Daí ele respondeu, mas ele introduziu a religião dele no meio. Daí não ficou bem correto não, foi baseado numa religião. Então eu vou dar a resposta aqui no meu ver sobre o assunto, baseado somente na Bíblia, sem ligação com nenhuma religião, conforme é todos os meus vídeos. Não faço vídeo baseado em religião nenhuma. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, verso 27, está escrito: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então, após a morte, segue-se o juízo. O juízo começa quando a pessoa morre. Será? Se fosse assim, para que haveria o juízo final? Se aqui diz que o juízo começa, que após a morte segue o juízo, quando a pessoa morre, ela entra em juízo. Então, para que haveria o juízo final? Qual seria a finalidade do juízo final? Parece complicado, mas fazendo uma análise bíblica, chegaremos à conclusão e veremos que não tem nenhuma contradição bíblica. Mesmo com o ser humano em vida, Deus sempre executou juízo sobre os homens ímpios, como no dilúvio, a destruição dos cananeus, Sodoma e Gomorra. Estes foram grandes juízos que Deus executou em massa. Os maiores juízos que Deus executou sobre os ímpios. Mas o maior juízo de Deus ainda está por vir, que será a grande tribulação. Mateus 24, verso 21, lá diz que haverá grande aflição, como nunca houve na terra, e jamais haverá. Esse será o maior juízo de Deus sobre os homens ímpios, de forma coletiva, em massa. Ainda está por vir. Então essas coisas se chamam juízo. Então o termo após a morte segue-se o juízo não significa que já está tudo encerrado, mas significa que não tem mais volta. A pessoa está reservada para o juízo. Após a morte não tem mais volta. A pessoa está reservada para o juízo. Vamos ler 2 Pedro 2, verso 4, para melhor compreensão. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse versículo e esta passagem, que eu vou citar daqui a pouco, mas por completo, dá uma boa base para compreendermos o tema do vídeo. Veja que disse, reservados para o juízo. Alguns anjos que se rebelaram contra Deus estão presos no inferno aguardando o juízo que, referente aos demônios, será o lago de fogo. Eles estão presos aguardando o juízo, que será o mesmo destino de Satanás, o lago de fogo. Veja que disse reservados para o juízo. Alguns anjos que se rebelaram contra Deus estão presos no inferno aguardando o juízo que, referente aos demônios, será o lago de fogo, que será o mesmo castigo e o mesmo destino de Satanás. João 16, verso 11, diz que o diabo já está julgado e destinado ao inferno. Temos a certeza que o destino do diabo e dos demônios já está selado. Mateus 25, 41 nos prova. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Para o diabo e os demônios não tem mais volta. O destino deles já está selado. E também para aqueles que morrem perdidos, não tem mais volta. O destino deles está selado. Estão reservados para o juízo semelhante aos demônios. Os únicos que não passarão pelo juízo final será o diabo, o anticristo e o falso profeta. Em Apocalipse 19, verso 20, diz que o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, antes do reino milenar de Cristo. Em Apocalipse 20, verso 10, diz que no final do milênio, o diabo também será lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta, onde eles já estão. Então esses três não passarão pelo juízo. Os únicos seres humanos que não passará pelo juízo será o anticristo e o falso profeta, que serão os primeiros a inaugurarem o lago de fogo. Quanto aos seres humanos, todos passarão pelo juízo final, exceto o anticristo e o falso profeta, conforme eu citei. Após a morte, todos sabem o seu destino final. O lago de fogo é para o juízo final. Mas antes, as pessoas perdidas ficam presas no Hades, que é o inferno, conforme foi lido em 2 Pedro 2, verso 4 e 9. No verso 4 diz que os demônios estão presos no inferno, aguardando o juízo. E nos versos a seguir, cita pessoas nestas mesmas condições. Vamos ler o verso 4 em diante, até o 9. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Cadeias da escuridão, reservados para o juízo. Veja bem. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Verso 8. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias da sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Agora o verso 9, preste atenção. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Veja que no verso 9 nos esclarece que Deus livra os justos e reserva os ímpios para serem castigados. Deus separa. O justo não paga pelo pecado do ímpio. O justo ele não é castigado junto com os ímpios e não sofre juízo pelos ímpios. Quem morre perdido fica reservado para o juízo semelhante aos demônios e ao povo do mundo antigo, citado nesta passagem. Ficam reservados para o juízo final, no Hades, juntamente com os demônios que estão presos lá. Também podemos comparar o termo segue seu juízo como uma pessoa que hoje comete um crime e vai presa. Esta pessoa está numa prisão provisória aguardando o julgamento. Mas ela sabe que será condenada no dia do julgamento, no dia do juízo, e irá para a penitenciária cumprir sua pena. É a mesma comparação com segue-se juízo, indicando um caminho sem volta. Quem morre perdido não tem mais chance e aguardará o juízo final para ser julgado. Será trazido em memória todo o mal que ela fez, que estarão escritos no livro das obras, e por fim ouvirá a sentença do fogo eterno.
Por isso traz o nome de juízo final, que será o último juízo de Deus sobre os homens ímpios. Também se baseando na parábola do rico e Lázaro, nos deixa claro onde o rico morreu e foi levado para o Hades. Aqui se aplica ao inferno literalmente falando. Ele está no Hades e no juízo final será lançado no lago de fogo. Ele está reservado para o juízo, semelhante aos demônios. Ainda que esta parábola não seja real, alguns acreditam que sim e outros acreditam que não. Mas ainda que não seja real, mas parábola é uma história fictícia que retrata uma realidade. A realidade diz: os que morrem perdidos ficam no Hades aguardando o juízo final para serem lançados no lago de fogo, aguardando a ressurreição do corpo para ir para o juízo final e ser condenado ao fogo eterno. Esta é a minha compreensão e creio que é a compreensão da maioria dos cristãos. Também pensam da mesma forma que eu. Obrigado a todos, então. Clique em gostei para ajudar a divulgar. Se inscreva se não for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.